Oi, gente, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo aqui no canal Vida Simples, Vida Leve. Aqui eu procuro compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido aí ao longo da jornada. Quando a gente passa dos 40 anos, a gente percebe que a gente tem que continuar aprendendo, que a gente tem que seguir se desenvolvendo e compartilhar também com pessoas que tenham essa vontade, essa necessidade de ser melhor, de se desenvolver, de andar de acordo com aquilo que Deus ensina, com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E é para isso que eu tô aqui. Essa é a minha missão aqui no YouTube. Eu quero continuar compartilhando com vocês essas preciosidades que não tem como dizer que não, né? Tudo aquilo que Deus nos ensina é algo precioso e é algo que precisa ser propagado, divulgado e, espalhado por aí afora. Como o próprio Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho que é a boa notícia, a palavra evangelho significa boa notícia. Então, eu quero trazer as boas notícias para vocês, de que Jesus ele tem algo bom para sua vida. Você precisa reconhecer que ele morreu por você, que ele quer te salvar, que ele morreu para te perdoar dos seus pecados e que um dia ele vai voltar para nos buscar, para que a gente possa ter vida eterna. Por isso que a palavra diz que aquele que crê nele não vai perecer, não vai morrer, mas vai herdar a vida eterna. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a gente desapegar do passado. A palavra desapego em si, ela já chega a dar uma coisa assim, né, para pessoas que têm uma necessidade emocional, a palavra apego, ela realmente tem assim um peso gigantesco. Então, muitas pessoas, elas vivem apegadas a coisas, a circunstâncias, a situações, a memórias e nem sempre as coisas nas quais a gente está apegado devem continuar com a gente. Muitas vezes, para a gente viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para nós ali na frente, a gente precisa desapegar do passado. E na verdade, desapegar sempre vai ser de algo que já ficou no passado. Quando a gente tem apego, por exemplo, por uma peça de roupa, vamos usar esse exemplo, porque eu tenho muito, eu tinha, porque eu me desfiz de tanta roupa, tanta coisa nesse meu processo de mudança, que vai ter um vídeo só sobre isso, só sobre coisas que eu desapeguei nesse processo. Vou usar esse exemplo então de roupas. Às vezes a pessoa é apegada com uma roupa, mas não é pela roupa em si. Às vezes porque aquela roupa foi usada naquele dia, naquele momento. E, por exemplo, eu tenho roupas dos meus filhos, eu tenho roupa do Lucas. O Lucas vai fazer 20 anos agora, estamos em 2024, então em setembro de 2024 ele vai fazer 20 anos. Eu tenho roupinha dele de bebê, a primeira roupinha que ele usou na maternidade, eu tenho ali guardada num saquinho, tudo certinho, tá guardado. Da Rebeca, a mesma coisa. Então, é um apego não pela peça de roupa, né? Mas é um apego pelo momento. Então, é um apego emocional. E eu tenho algumas outras coisas guardadas também, e é como se aquilo ali, nossa, como aquilo ali é importante pra mim, eu não posso perder isso. E agora, né, um mês atrás, teve a questão das enchentes no Rio Grande do Sul e quanta gente perdeu tudo. E eu fiquei pensando assim, refletindo, nossa, quanta gente que deveria ter esse apego por aquilo ali e perdeu. Apegado ou não, perderam. As pessoas perderam tudo, não teve como salvar algumas coisas que elas tinham apego. Mas sobre o apego ao passado, o ponto é que talvez você esteja preso e apegado com coisas que você já devia ter soltado há muito tempo. Talvez uma pessoa te ofendeu, te feriu, te magoou, te machucou e você ainda está apegado àquilo que aquela pessoa fez em 1980. E você precisa se liberar, você precisa se desapegar desse passado para viver o que Deus tem para você ali na frente. Tem um texto que diz, quando Jesus está dizendo assim, eu tô com a Bíblia aberta aqui, mas em outro texto, que eu quero ler com vocês. Mas quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir, né, venha e me siga. E aí uma pessoa disse assim, eu preciso ir lá e me despedir do meu pai e tal. E aí Jesus diz assim, aquele que põe a mão no arado e volta para trás,
ele não é digno de desfrutar do reino de Deus. Então, eu entendo que sempre que a gente estiver olhando para trás, sempre que a gente estiver voltando no passado, a gente não consegue desfrutar do reino de Deus, a gente não consegue ter uma vida plena, porque alguma coisa está nos prendendo. A gente não consegue. Por exemplo, se você não consegue perdoar alguém, você não vai ser perdoado por Deus. Foi Jesus que falou isso, não sou eu que estou falando. Se vocês querem que os seus pecados sejam perdoados, vocês também têm que perdoar uns aos outros. Tem aquele texto, né, do homem o servo que foi perdoado da sua dívida e ele não perdoou a dívida do outro, né? Então, como é que a gente quer ser perdoado por Deus se a gente não consegue perdoar a outra pessoa? E isso tem a ver com o passado. Então, você precisa se desapegar do passado para viver o novo de Deus. E o texto que eu quero ler com vocês está no livro de Esdras, lá no capítulo 3, e no versículo 11. Para vocês entenderem o contexto, o povo de Israel, ele havia sido levado como cativo, como escravo para a Babilônia por desobedecerem a Deus, né? Por causa da quantidade de pecados, de erros que eles cometiam, eles não se arrependiam, e aí os profetas começaram a avisar que eles seriam levados cativos, que eles iam ficar 70 anos naquele cativeiro, sofrendo, perecendo, e que eles deviam se arrepender. Deus sempre nos dá a chance de se arrepender, Deus sempre nos dá essa oportunidade. E muitas vezes as pessoas, elas não acreditam no juízo de Deus, elas não querem abraçar aquela oportunidade que Deus está dando de arrependimento. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não acreditaram, não receberam aquela oportunidade de se arrepender e de parar de cometer os erros que eles faziam. Foram levados como escravos, como cativos para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo que havia sido construído por Salomão tinha sido destruído. Era um templo grandioso, aquelas pessoas, imaginam, elas tinham um apego muito grande, né, pelas coisas de Deus, pelos rituais naquele templo, por tudo que aquilo representava para o povo de Israel. Aquele templo era algo muito precioso, e aquele templo foi destruído pelos babilônios. Foi destruída a cidade, foram destruídos os muros e foi destruído o templo. Esse é o contexto. Aí o que acontece? Passaram os 70 anos, aquele povo que estava lá na Babilônia, alguns voltam para começar a reconstruir o templo. Então Esdras, ele era um sacerdote que ele fez, né, esse caminho de volta para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. E aí eles começam o processo de reconstrução pelo altar. Tá aí outro assunto para outro vídeo. É muito assunto, gente. Vão colocando aí nos comentários se vocês querem esses vídeos aí, até para eu poder ir anotando assim quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de assistir, o que vocês querem que me ouvir falar. Eles começam essa reconstrução pelo altar, não foi pelos muros da cidade, não foram pelas paredes do templo, foi pelo altar, foi pelo lugar de intimidade com Deus. Aí lá no 11 diz assim: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom e seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E não era possível distinguir entre o som do choro e o som da alegria, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. O que esse texto aqui ensina para nós? Talvez você não consiga desapegar do passado porque você está presa àquelas memórias e você está diante do novo de Deus. Deus está fazendo algo novo bem na sua frente e algumas pessoas estão se alegrando com aquilo novo que Deus está fazendo na sua vida. E você não consegue se alegrar porque você está presa lá naquilo que viveu lá atrás, mas que nem existe mais. O que ficou para trás, o passado não existe mais, o que nós temos é o hoje. O nome da igreja que eu frequento é a Igreja Dádiva.
E tinha um texto, assim, uma reflexão antiga que dizia, né, como é que é o passado não existe mais, o futuro também ainda não existe e o hoje é uma dádiva, é um presente. Então, talvez você não tá conseguindo viver aquilo que Deus tem para você porque você tá apegada em coisas antigas, em coisas que ficaram lá para trás e que não existem mais. Então é tão importante, e é nesse mesmo contexto que o profeta Ageu, em outro livro da Bíblia, tem aquele texto também que muita gente usa, muita gente conhece, que diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então ele estava dizendo que a glória daquele novo templo ia ser maior do que aquele de antes. E as pessoas apegadas ao passado não conseguiam se alegrar com aquilo que Deus estava fazendo, com a nova oportunidade que Deus estava dando. Então Deus, ele tá te dando uma nova oportunidade. Nesse contexto, ali naquele momento, a aliança com Deus ela havia sido quebrada. Naquela época, a forma de se relacionar com Deus era através do templo, era através dos sacrifícios, era através dos holocaustos. Não tinha templo, não tinha como sacrificar, não tinha como estabelecer esse relacionamento com Deus. E talvez a sua vida esteja nesse ponto. Talvez você uma vez teve um relacionamento com Deus, esse relacionamento foi rompido e Deus está te chamando para recomeçar, para reconstruir o seu altar, para retomar o seu relacionamento com Ele. Você não está vendo porque você acha que tem que ser daquele jeito que era antigamente. Você acha que tem que ser naquela igreja que você estava antigamente. Você acha que tem que ser naquela cidade que você vivia antigamente. Você acha que tem que ser no convívio daquelas pessoas que era antigamente. E talvez não é dessa forma. Deus tem algo novo. Deus ama coisas novas. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus faz coisas novas. Deus não diz pra gente se apegar ao passado. A gente tem que aprender com o passado. Não tô dizendo aqui que você tem que eliminar tudo que passou. Ai, vamos colocar uma pedra em cima e tudo passou e vida que segue, vamos viver daqui pra frente. Não, o passado ele precisa ser olhado, ele precisa ser visitado. Isso a gente faz muito no nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de terapia, nosso processo de cura emocional. Nós fazemos muito essa visita ao passado, não para ficar se lamentando, não para ficar se remoendo, não para ficar sofrendo, mas a gente precisa visitar algumas feridas lá do passado para que elas sejam curadas. Você não tem como ir no médico, por exemplo, e você tá com um machucado, com uma ferida aberta, você não tem como simplesmente dizer pro médico, olha, aconteceu, né, assim, eu caí e machuquei. Não, o médico vai querer olhar, deixa eu ver, vai lá, vai dar uma cutucada, vai, né, vai tratar, vai medicar, vai limpar. Pra quê? Pra que aquilo ali vire uma coisa nova, pra que crie uma pele nova, pra que aquilo não apareça mais, para que aquilo não te machuque mais. Talvez vai ficar uma cicatriz, mas aquilo não vai mais ser algo assim para te machucar. E assim é com o nosso passado. A gente tem que desapegar. Ah, mas eu sou assim porque me aconteceu isso. Ah, eu sou assim porque me fizeram isso, aquilo. Ah, pois é, eu nunca mais vou ser aquela pessoa que eu era antigamente porque me fizeram isso, aquilo outro. Em nome de Jesus, desapegue do seu passado e sim, você nunca mais vai ser aquela pessoa que você era lá atrás, porque você vai ser uma pessoa melhor. Deus te chamou para ser uma pessoa melhor, para desenvolver o seu processo na vida cristã, para buscar santidade, para ser cada dia melhor, para se tornar uma mulher melhor todos os dias, tá bom? Desapegue do passado. Deixe lá atrás o que ficou para trás. Só visite o passado quando for necessário para o seu processo de cura, para você ser curada e ser uma nova pessoa. Não para que aquilo te faça mal, não para te entristecer, não a ponto de te cegar e de você não enxergar o quão bom é o novo que Deus está fazendo na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com mais gente. Se não te ajudou, compartilha também, porque pode ajudar outras pessoas. E eu te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo nesse canal. É muito importante a participação de vocês. Comenta aqui o que vocês estão achando. Deixa o seu like, dá uma olhadinha se você é inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!